vocês, bem dinâmica, mas vamos concluir aquele conteúdo que nós começamos nas aulas presenciais, as grandes navegações, lembra? Tia Sam vai retomar o conteúdo com vocês e vai concluir para que a gente possa dar entrada no próximo módulo. Espero que vocês gostem, hein? Beijo! Então, pessoal, abram os módulos de história de vocês no capítulo 3, onde fala sobre os portugueses viajantes, que nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos nas aulas presenciais. O deslocamento da humanidade mudou totalmente a vida das pessoas. Desde o século XVI, marinheiros de várias origens se arriscavam em viagens pelos oceanos. As caravelas eram a grande novidade daquela época, pessoal. Embarcações velozes utilizavam o vento para navegar em alto mar. E as viagens eram longas, muito longas, e o cotidiano deles não era fácil. Fora isso, não era possível tomar banho, a água potável e a comida eram limitadíssimas, havia piolho, pulga, percevejo. Muitos marinheiros poderiam morrer durante as viagens ou ficavam doentes. Agora eu vou passar para vocês um videozinho que fala de detalhes de episódios que ocorreram na época de 1500. Com tocha étnica que simbolizava a união do índio, negro e português, povos que deram origem aos brasileiros, foram comemorados em 22 de abril de 2000, na cidade de Porto Seguro, os 500 anos de descobrimento do Brasil. A aventura da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que acabou achando o Brasil, foi repetida 500 anos depois por navegadores portugueses e brasileiros a bordo de 40 barcos à vela que saíram de Lisboa. Foram 3.500 milhas, quase 7.000 quilômetros. Um clube português mandou uma caravela parecida com a de Cabral. Bem interessante esse vídeo, né, pessoal? E vocês sabem como ocorriam essas navegações? Como era possível navegar por meses no oceano? Pois é, eles faziam uso de alguns instrumentos específicos para isso naquele período. Uma delas era a bússola, como vocês estão vendo aí, que é um instrumento que aponta para o norte. Assim, ao consultá-lo, os navegadores podiam saber para onde se dirigir. Fora isso, eles também faziam uso de outros instrumentos, como os mapas. Olha esse mapa aí da América do Sul, de 1636. Ele foi elaborado por Johannes Jansonius. A cartografia, gente, é a produção de mapas que tornam possível representar o território antes mesmo dele ser conhecido. Muito interessante, né? Agora, olhando esse mapa aí, eu gostaria que vocês me respondessem a essas perguntinhas que eu coloquei aí na tela, certo? Deem pausa, copiem essas perguntinhas no caderno de vocês e tentem responder, ok? Capricho na atividade e não esquece de botar o cabeçalho, hein? Agora, pessoal, responde para a tia Sam. Vocês conhecem as especiarias que os portugueses vendiam na época das grandes navegações? Não? Eu vou mostrar algumas das imagens dela para vocês. Olha aí, nós temos esse aí que é a pimenta malagueta, nós temos o cravo da Índia, temos também a noz moscada, que tudo isso faz parte da nossa cultura culinária hoje em dia, viu? E temos também, olha aí, o gengibre. E pensando nisso aí, eu vou passar um videozinho bem interessante para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse assunto. Confere! São como portas para o mundo. Ao longo da história, os portos foram importantes, quase determinantes para o crescimento das cidades e dos países. No século XV, as especiarias, produtos usados para dar sabor aos alimentos, fazer medicamentos e cosméticos, tinham peso de ouro. Canela, cravo, anis, gengibre não eram cultivados na Europa. Os comerciantes mandavam buscá-los na Índia e na China. Isso dava muito poder aos italianos. Durante muito tempo, os italianos monopolizavam o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo. Mas a partir de um certo momento, os portugueses ficam interessados também por isso, assim como os espanhóis. Portugal se lança, portanto, na empreitada de descobrir esse caminho marítimo pelo Oceano Atlântico e, finalmente, atinge Calicut, na Índia, em 1498, através de Vasco da Gama.
Portugueses e espanhóis descobriram então uma nova rota até o Oriente. E agora dominavam também um novo continente. Oficialmente, em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, mas a colonização efetiva do nosso território só começou em 1530. No Brasil, descobriram um ponto mais próximo da Europa e com condições naturais perfeitas para um porto, o Recife. Os primeiros colonizadores que aqui chegaram se interessaram bastante pela existência desse porto natural, a presença de arrecifes e uma profundidade ideal para o atracamento dos navios. Isso despertou o interesse de muita gente, principalmente dos holandeses, que, ao invadirem Pernambuco em 1630, se dirigiram para este porto. Havia o interesse de controlá-lo, porque afinal seria feito a partir daqui o escoamento da produção de açúcar, que era o principal produto que eles vieram explorar aqui. O Recife foi no começo apenas um porto da vila de Olinda. A capital de Pernambuco cresceu a partir daqui. No caso do Recife, de maneira muito particular, criou-se uma cidade, inicialmente uma povoação, em seguida criou-se uma cidade para apoiar um porto. Então é algo muito particular. Em 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil trouxe mais riquezas para o país. O que significou que o intercâmbio da economia do Brasil com a Inglaterra aumentou. E o que isso significou para os portos brasileiros? O maior afluxo de riquezas, ou seja, mais mercadorias circulando. A Espanha também dominava portos estratégicos em outros países da América do Sul. Temos aqui o Oceano Atlântico. Naquele processo de expansão marítima, o país que tivesse portos voltados para este oceano teria privilégios no mercado internacional. Era o caso da Espanha, que dominou grande parte do continente americano e aqui manteve o controle de alguns portos importantes, como, por exemplo, o Porto de Buenos Aires, na Argentina. Na América Central, Belo Porto, no Panamá, Havana também, em Cuba. E ao norte tivemos o Porto de Veracruz, no México. Em função disso, os espanhóis exploravam os produtos da terra e direcionavam todos esses produtos, especiarias, metais preciosos, para o Porto de Sevilha, na Espanha. Então isso deu uma posição bastante privilegiada para os espanhóis nesse cenário da globalização que estava se iniciando naquele momento. E aí, muito legal esse vídeo, né, galerinha? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os indígenas, como eram os indígenas lá de 1500. O território do Brasil foi habitado por povos nômades e comunidades agrícolas que deram origem aos grupos indígenas. Vocês sabiam disso? Alguns historiadores acreditam que em 1500 havia entre 3 mil e 5 milhões de indígenas vivendo aqui. Eles estavam divididos em mais de 1.000 povos espalhados por todo o território. E cada povo tinha a sua língua e o seu modo de viver. Muito interessante, né, gente? Agora eu vou passar para vocês um outro vídeo bem legal também. Preste atenção! A gente agora vai mostrar os povos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. É a reportagem de história de hoje do projeto Educação. Foi por este mar que a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil depois de 45 dias de viagem. Essa esquadra era formada por 13 embarcações. 1.400 homens, entre marinheiros, técnicos de navegação, cozinheiros, escrivãos, padres e ajudantes. Eles saíram de Portugal à procura das Índias, mas chegaram no litoral sul da Bahia no dia 22 de abril de 1500. No dia 23, eles desembarcaram e descobriram que essas terras não eram desabitadas. Cerca de 3 milhões de nativos, os índios, viviam aqui. Isso descaracteriza a visão tradicional de que se trata de uma descoberta. Na realidade, Portugal não descobriu o Brasil. Portugal ocupou, invadiu, submetendo dessa maneira diversas nações indígenas. As comunidades indígenas brasileiras se dividiam em diversas nações, dentre as quais 4 troncos étnico-linguísticos eram principais. Os tupis, que habitavam predominantemente o litoral e parte do interior. Os macrogês, que habitavam o norte da bacia amazônica. Os nuaruaques, que habitavam o Planalto Central. E os caribes, cariris, que habitavam também a região amazônica. Ao
Algumas destas civilizações ainda viviam como no período paleolítico, produzindo apenas o que precisavam para se manter, sem excedente. Algumas tribos tupis que já estavam transitando para o Neolítico e que por isso já produziam uma agricultura rudimentar chamada de roça branca, onde eram plantados o inhame, o cará, a mandioca, o milho, o feijão. Consequentemente, se essas comunidades não eram produtoras de excedentes, também não poderia existir o comércio entre eles. A ausência de comércio não era o único ponto que diferenciava a vida dos índios e dos portugueses. As comunidades primitivas brasileiras não conheciam a escravidão como instituição. Diferentemente dos africanos, que quando em guerra se escravizavam, aqui no Brasil os inimigos eram submetidos a um ritual chamado de antropofagia, ou seja, um canibalismo litúrgico, um canibalismo ritual. Isso porque essas comunidades acreditavam que, ingerindo a carne do inimigo, estaria adquirindo as suas virtudes, como coragem, como destreza, como habilidade de guerreiro. Mesmo sendo diferentes, as civilizações primitivas do Brasil tinham muitos pontos em comum. A pintura corporal, inclusive muito utilizada em atos litúrgicos, mas também em festividades, a dança, a música, inclusive com a produção de instrumentos de sopro, como flautas, como apitos, instrumentos de percussão, como tambores, como, por exemplo, bandeirolas. E assim, pessoal, nós concluímos nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem atividade para fazer no módulo, tem atividade para fazer em folhinha, porque como sempre, tia Sam gosta de muita atividade. Fora que eu deixei aqui no vídeo, hein? Façam tudo bem direitinho e bem caprichado. Amo vocês, meus amores. Beijo!